Vida na Terra, uma aula sobre as mais antigas e inclusivas linhagens de seres vivos terrestres. É um prazer tê-los mais uma vez numa videoaula. Em todo caso, eu já vou começar essa videoaula fazendo uma crítica, é como se fosse também uma advertência para que vocês comecem a se habituar a deixar a ideia dos 5 reinos de lado. Eu não sei por qual motivo exatamente, de certa forma, talvez não tenha só um motivo, mas esse sistema proposto por Whittaker, no final da década de 60, veja, eu estou falando de 50 anos aí de proposição, né, dessa ideia. Por alguns motivos, eu não sei se inclusive tem a ver com o cabalístico número 5, a ideia de 5 reinos emplacou de uma forma e ficou impregnada na mentalidade dos cientistas e também do público em geral. Apesar de todo o apelo didático que esse sistema apresenta, ele incorre em uma série de imprecisões que têm sido acumuladas nas últimas décadas. Quer dizer, cada vez menos evidências a gente tem para pensar em 5 reinos dessa forma, como sendo os reinos das plantas terrestres, dos fungos, dos animais, os protistas e os procariontes, as bactérias. Inclusive nessa representação aqui de árvore da vida já dá para perceber que tem uns recortes bastante artificiais que não consideram absolutamente o parentesco e a origem dessas linhagens. E o interessante é que da época em que a ideia de 5 reinos foi proposta, se eu não me engano, em 1969 é o principal trabalho, até a proposição de uma nova ideia, de um novo jeito de entender o sistema biológico como um todo, a classificação dos seres vivos como um todo, é um intervalo de aproximadamente 30 anos. Então 30 anos se passaram. Na verdade até menos, porque esse sistema de Bose foi publicado no início da década de 90, então 1990, 1991, então está mais para 20 anos na verdade. Né? Então 20 anos desde que o sistema de Whittaker entrou em vigência até o de Bose. Então a gente tem aí 20 anos mais ou menos. Desde a proposição desse sistema, que são os 3 domínios, e é nele que a gente vai basear a aula de hoje. Desde a proposição desse esquema com 3 domínios até hoje, eu estou gravando essa aula em setembro de 2020, né? São 30 anos. Quer dizer, já passou mais tempo desde que ele tinha proposto essa ideia até hoje do que o tempo que passou de Whittaker até a proposição de Bose. E mesmo assim, por algum motivo que eu não consigo entender, ao contrário do que todas as evidências que têm sido acumuladas, todas as pesquisas em filogenia que têm sido feitas, realizadas nessas últimas décadas, a despeito disso tudo, ainda por alguma razão misteriosa, isso é muito visto nos livros didáticos e especialmente no ensino médio. E sabe o que é muito curioso? É que se você conversa com os professores, claro, quando eles são biólogos, né? Se você conversa com os professores que fundamentam, né, as aulas, o curso de biologia no esquema de 5 reinos, eles vão falar, não, realmente, atualmente não é mais muito aceito, mas mesmo assim vamos ensinar desse jeito. É uma coisa que não parece fazer tanto sentido. Então, cada vez mais está tendo um descolamento entre o conhecimento escolar e o conhecimento científico. E isso eu não vou querer perpetrar aqui, né? Então, a toada da aula talvez não tenha um paralelo muito próximo da forma como você vai encontrar a estruturação do seu livro didático, mas é o jeito como a ciência tem visto e entendido, pelo menos a ciência de vanguarda, né, a ciência atual, a origem e a evolução dos seres vivos. Então vamos começar
com o maior padrão de todos, o maior conjunto de todos, que é exatamente o conjunto de maior categoria possível. A gente poderia chamar de império, macroimpério, não importa, porque é a categoria tão gigantesca que inclui todos os seres vivos terrestres que nem precisa de uma terminologia. E como que a gente pode chamar? Qual que é o nome oficial? Na verdade, nem tem um nome tão oficial assim. Eu já vi a terminologia bionta, mas vite também serve. E em todo caso a gente está falando dos seres vivos. E aqui não há muita fonte de controvérsia. Apesar de algumas hipóteses pensarem numa possibilidade de pelo menos parte da vida terrestre ter vinda de outro planeta, as evidências a favor disso são pequenas, então a gente assume, por uma questão de simplicidade, né, por parcimônia, a gente assume que todos os seres vivos aqui na Terra têm uma origem comum, descendem de um primeiro ancestral, seria a primeira espécie e eventualmente o primeiro ser vivo de todos no planeta Terra, num episódio que aconteceu aí há mais de 1,5 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, quem sabe 3. E esse é o chamado, então, LUCA, Last Universal Common Ancestor, o último ancestral comum, né? O último ancestral comum, universal para todos os seres vivos. Enfim, esse ser aí, então, deu origem, ou essa primeira espécie deu origem a todas as outras espécies que a gente conhece na Terra. Vamos pensar desse jeito. Então a gente está falando do maior conjunto de todos, que é o conjunto que inclui todos esses seres vivos que vieram desse ancestral comum tão antigo. E qual que é a definição? E daqui para frente eu vou falar definição, vou falar de padrão, vou falar de diversidade. Mas no caso de definição, se você quiser, você pode pensar mais tentando sair um pouquinho da ideia de conjuntos, de agrupamentos, e pode até pensar mesmo em marcos de parentesco, ou melhor ainda, se você quiser, apomorfias, ou se a gente for pensar no coletivo, de pelo menos 2 linhagens, então sinapomorfias, né? Em todo caso são novidades evolutivas, a gente pode pensar desse jeito também. Então, quais são as principais novidades evolutivas? Como que a gente pode definir ou pode reconhecer o que é vivo nesse planeta? A presença de moléculas orgânicas ajuda bastante a gente encontrar esses seres vivos. De fato, é muito improvável a gente encontrar moléculas orgânicas, e quando eu digo moléculas orgânicas, pensem naquelas cadeias com mais de 2 átomos de carbono ou mais, muitas vezes muito mais do que isso, né? Então moléculas longas, é muito difícil imaginá-las sem que tenham vindo de um ser vivo. Mas até como a gente começa a pensar, de repente, né, como deve ter surgido o primeiro ser vivo? Eventualmente ele veio de uma evolução química. E porventura, então, talvez não seja tão impossível assim o surgimento de moléculas orgânicas sem serem produzidas por um ser vivo. Apesar de nesse caso, talvez não devam ser moléculas tão grandes assim. Em todo caso, então, essa seria uma característica comum a todos os seres vivos, talvez não exclusiva. Se a gente for pensar nas indústrias, nas atividades humanas atuais, a gente também entende que nós somos capazes de sintetizar produtos, matéria orgânica, como plástico. E nesse sentido, de fato, pensar na vida como sendo a única forma de produzir moléculas orgânicas não está tão errado também, porque afinal de contas, essas, mesmo que produzidas industrialmente, elas acabam tendo origem em um ser vivo, que no caso são os seres humanos. Mas uma característica que fica muito mais difícil de a gente relativizar é metabolismo. Então, as reações químicas que ocorrem, principalmente em meio intracelular. E claro que se eu começo a falar disso, também fica quase impossível pensar na vida como tendo independência
das células. As células são fundamentais para a manutenção da vida. Veja, eu vou fazer uma concessão aqui, eu não estou falando a presença de células, eu não estou falando que para ser um ser vivo tem que ter células. Mas para o final da aula eu vou voltar a isso. Mas por enquanto, pense nos vírus. Pense nos vírus. Que a gente pode até começar a entrar em algum debate, muitos biólogos gostam de fazer isso, eu não sou tão afim desse tipo de discussão, porque não sei se ela tem grande benefício, se ela traz grandes benefícios, mas e por que não, né? E por que não? Porque a estrutura dos vírus é uma estrutura tão otimizada, tão reduzida, é como se fosse assim, o princípio, né, o toque da vida, assim, né? Tem todo, quase tudo está lá. Ele só precisa entrar dentro de uma célula que nem dele é, quer dizer. Então é praticamente uma vida latente. Ele fica esperando a última condição para que tudo se desencadeie. A última condição é a presença de uma célula que vai parasitar. Todos os vírus são parasitas obrigatórios. Mas em relação à dependência de células, nem os vírus escapam, né? E a presença de ácidos nucleicos também, seja DNA, RNA ou quase sempre as duas moléculas, são fundamentais tanto para estruturação dos seres vivos. Essas moléculas armazenam muita informação que será convertida em proteínas, por exemplo, né? Mas diretamente em proteínas ou em outros ácidos nucleicos. Mas em todo caso também garante a estrutura da informação ao longo das gerações, faz com que a vida não seja algo absolutamente caótico e imprevisível. Então essas informações não só fundamentam a estrutura do ser vivo enquanto ele vive, como também possibilitam essas informações de serem reproduzidas conforme esses seres vão se multiplicando no processo de reprodução. Homeostase também é uma coisa presente em todos os seres vivos. A capacidade de manter uma estabilidade interna em relação às variações externas. Como exemplo, a gente pode pensar na temperatura corporal, a gente, inclusive por sermos tão dependentes do metabolismo interno para ter essa temperatura relativamente alta de um ser endotérmico, como somos, apesar disso tudo, ele não deixa de ser um bom exemplo. Então a temperatura, né? A temperatura não deixa de ser um bom exemplo. E como assim? A homeostase é essa quantidade de coisas que o corpo é capaz de produzir para conservar o meio interno a despeito das variações externas. No caso da temperatura, se começa a ficar muito quente, eventualmente você vai começar a ficar um pouco mais avermelhado, porque os seus vasos sanguíneos estão sofrendo vasodilatação próxima à superfície do corpo numa troca de calor maximizada. Isso faz com que você comece a liberar um pouco mais de calor para o meio. Uma outra coisa que você vai notar é que, eventualmente, você vai começar a suar. Esse suor também facilita, conforme a água vai evaporando, a sua perda de calor. Por outro lado, se você tem muito frio, então a temperatura está muito mais baixa do que a do seu corpo, você tende a se encolher, tremer, aumentando o calor produzido, e até mesmo tem uma tendência maior a se aglomerar com outras pessoas, porque o calor dissipado por um e por outro faz com que você se aqueça um pouco mais. Esse é um exemplo de homeostase, então esse equilíbrio interno, que é fundamental para que a estrutura celular não se dissolva, não se desfaça em meio ao caos do universo. Além disso, qualquer ser vivo acaba dependendo, direta ou indiretamente, de outros seres vivos. Essas relações entre uns e outros são muito estudadas pela ecologia. E também apresentam uma capacidade de evolução. Não pense em evolução como a capacidade de se adaptar a desafios. Não pense desse jeito. A capacidade de se adaptar a desafios nos conduz a um pensamento muito teleológico, muito finalista, como se os seres tivessem essa potência, essa capacidade de se transformar, de se modificar conforme as necessidades
E se você conta com isso ao longo da vida, você como indivíduo, provavelmente você vai se frustrar muitas vezes, a despeito de querer se pendurar em teias como faz o Homem-Aranha, a despeito de querer voar como faz a Mulher Maravilha, ou de ser um telepata competentíssimo como o Professor Xavier dos X-Men e essas coisas todas da ficção. Não importa se você gostaria de fazer isso ou não, se você quer fazer isso ou não, se você quer ser muito forte ou não, isso depende da sua vontade. É. A questão é que você tem uns limites que são pré-estabelecidos desde aliás, muito antes da sua concepção, né? São limites moleculares, genéticos, que fazem com que o nosso corpo tenha limites. E se esses limites não forem respeitados pelo meio externo, o que acontece é a morte. É isso. Se eventualmente tiver um ou outro que é capaz, por uma questão de variabilidade entre os indivíduos, que é capaz de suportar essas agressões do meio externo, essas dificuldades do meio externo, então esse sim vai prosperar e provavelmente vai conseguir se reproduzir melhor, transmitindo essas características para os descendentes. Então, a isso, de forma muito resumida e rápida, a gente pode chamar de evolutibilidade. Essa capacidade, então, de transmitir nas próximas gerações as características que foram selecionadas pelo meio. Tudo bem? Eu perguntei tudo bem, mas é curioso, né? Porque nesta forma de aula, se você responder que não está tudo bem, eu não vou conseguir te atender. Então, mas deixe os comentários aí embaixo, em todo caso, para que eu possa de alguma forma ler e depois interagir com você que me assiste agora. Muito bem. Então, qual é agora a diversidade dentro desse padrão, dentro daquele padrão que nós acabamos de ver? Porque, é claro, dentro de um padrão maior, comece a se habituar a pensar desse jeito. Existem padrões menores que atendem ao padrão maior, fazem parte daquele padrão maior, mas tem as suas especificidades, tem suas peculiaridades, suas particularidades. E isso a gente pode chamar de diversidade, diversidade dentro do padrão. Dando um exemplo mais concreto, ou talvez mais íntimo, vou apelar à cultura pop. Então você pode pensar em um conjunto muito grande de coisas, como por exemplo o conjunto de times de futebol. Esse seria o padrão maior. E dá para se imaginar que um time de futebol, não importa qual seja, né? Então um padrão dos times de futebol é ter um time com 11 jogadores, ter o envolvimento com uma bola, tentar fazer gol, isso vai ser para qualquer time de futebol. Ter um distintivo, enfim, né? E assim por diante. Mas você vai perguntar, então todos os times de futebol são iguais? Não, porque dentro desse padrão maior tem variações. Vão existir aqueles times, por exemplo, que são absolutamente incapazes de fazer um gol. E tem outros que são times absolutamente incapazes de tomar um gol. É muito improvável pensar nisso, né? Mas é claro que a gente pode pensar. Tem time de futebol que preferem uma cor avermelhada, tem aqueles times que usam uniforme listrado, tem aqueles times de futebol que são ofensivos, tem aqueles times de futebol que tem jogadores mais altos, tem os times de futebol femininos, enfim, tem muitos tipos aí. Então, dá uma diversidade de times de futebol. É essa diversidade dentro do padrão. Voltando para o exemplo dos seres vivos como um todo, e não só dos seres vivos que jogam futebol, até porque esse também é um conjunto que não me inclui. Temos aí, vamos pensar em 3 grandes tipos de seres vivos. Um deles sendo um tipo tão peculiar, tão diferente que, como eu já tinha antecipado, alguns até cogitam se é de fato vida ou não. Mas, como eu adotei como premissa aquelas do padrão de vida do slide anterior, então, seguindo aquele critério, os vírus são sim seres vivos.
Se por outro lado você acrescentar como critério tem que ser formado por células, a presença de células é fundamental para ser um ser vivo, então os vírus não estariam dentro. Não é uma questão aí mais de preferência do que qualquer outra coisa, mas como é muito difícil pensar no surgimento dos vírus e eles tendo todo o processo evolutivo envolvido, é muito difícil pensar no surgimento dos vírus se não de outras formas de vida aqui na Terra. Eu acho mais fácil acatar como sendo uma forma de vida bastante variada, bastante diferente, uma forma de vida sucinta. É como se fosse a essência da vida. Por quê? Porque está tudo prontinho ali. Basta uma célula adequada se apresentar e todo o restante ele já dá conta do recado. As bactérias, agora nessas duas outras linhagens, não vai ter muita disputa e praticamente todo mundo vai aceitar como sendo seres vivos. Então tem as bactérias, o grupo bactéria, e tem as arcária, ou os arcarianos, e é um termo muito pouco usado, mas inclui dois grupos de seres vivos, as arqueia e os eucariontes, ou eucária. E, nesse sentido, as propostas de parentesco entre eles, as mais aceitas atualmente, isso já há alguns anos, é de que o grupo dos arcária, então que inclui os eucariontes e as arqueia, é um grupo que surgiu. Então, os arcária é um grupo que surgiu ao mesmo tempo que as bactérias, são grupos irmãos. Então, esse mesmo ancestral Luca aqui, o ancestral comum universal, deu origem a duas linhagens, a das bactérias e dos primeiros arcária. E esses arcária depois deram origem a duas outras linhagens, que são os eucariontes e as arqueia. E esse é um primeiro passo, né? É claro que se a gente pegasse uma lupa evolutiva e aproximasse dentro de cada uma dessas linhagens, a gente ia ver que elas mesmas se ramificaram muitas vezes. Não tem só uma espécie de bactéria, não é essa a ideia que vocês devem ter. Não tem só uma espécie de eucariontes, não. Isso aqui é só uma redução no nível muito amplo em que a gente está enxergando. A gente está vendo muito de longe. São os maiores padrões dentro do padrão maior, né? O padrão maior sendo os seres vivos, dentro desse padrão, ou dentro desse conjuntão maior, esses são os três maiores subconjuntos: arqueia, eucária e bactéria. Sendo que, pelo jeito, pelo que tudo indica, eucária e arqueia fazem parte do conjunto dos arcária. É isso que essa imagem em azul, que esse desenho, esse cladograma em azul quer dizer. Mas, se a gente começar a imaginar qual seria a relação dos vírus com eles todos, a questão pode se tornar muito mais difícil, né? E é exatamente por isso que são seres tão intrigantes e enigmáticos ainda, os vírus. É possível se imaginar e é possível, absolutamente factível a gente pensar que os vírus podem ser mais aparentados a qualquer uma dessas três linhagens, ou mesmo igualmente aparentado às três, ou todas essas possibilidades. E nesse caso, os vírus seriam seres que não têm um parentesco próximo entre si. Alguns vírus seriam mais aparentados às bactérias, outros mais aos eucariontes, o que é uma possibilidade também. E ainda há uma última, que é de que os vírus não têm parentesco com nenhum desses. Essa é um pouco mais difícil de defender, mas também não impossível. Vamos olhar para o primeiro padrão dentro dos seres vivos. É o padrão das bactérias, o padrão bacteriano. Daqui para frente eu vou tentar não me prender muito a isso, mas é um grupo muito grande, é um grupo que geralmente é considerado um domínio, pelo menos desde o trabalho de Woolsey, lá do comecinho da década de 90.
E talvez, pelo que tudo indica até então, pela quantidade de espécies conhecidas, dos 3 domínios, de novo, bactéria, eucária e arqueia, o domínio das bactérias parece ser o segundo maior em quantidade de espécies. Mas a grande pergunta aqui é que talvez as bactérias ainda sejam muito pouco conhecidas. E ao passo que continuarem sendo estudadas, é possível que esse número de espécies atual, que se eu não me engano, fica em torno dos 10 ou 20 mil espécies, talvez aumente bastante. E tem um outro desafio gigantesco, que é o uso do termo espécie também, que acaba tendo uma contextualização e uma definição, muitas vezes, particular, diferente para as bactérias do que é para os eucariontes, por exemplo, né? Então esses desafios continuam e tornam difíceis essas comparações de tamanho. Em todo caso, o nome do grupo é bactéria, na língua portuguesa, as bactérias. E qual que vai ser então a novidade evolutiva que nós vamos considerar por enquanto para essa linhagem de bactérias, que as distingue das demais? É a presença de uma parede celular de peptídeo-glicano com ácido urâmico. Aqui a gente tem uma definição bioquímica, molecular, mas é só para vocês perceberem, então, que é uma parede celular com uma composição química diferente das dos outros seres vivos. É o que está representado aqui nessa placa marrom, castanho, né? Num tipo de bactéria que é suscetível à coloração, exatamente porque a coloração de Gram reage, né, com essa parede aqui, dá essa coloração especial, algo que não acontece nas bactérias ditas gram-negativas, que não ficam coradas, não são tingidas aí por esse corante, porque tem uma proteção, ou são muito pouco tingidas, porque tem uma proteção de uma segunda membrana que fica externa à parede celular. Essas bactérias têm uma barreira extra, então. Então, o que você está vendo aqui é a membrana celular, a membrana externa e a parede de peptídeo-glicano aqui. Essa plaquinha marrom. Em todo caso, todas as bactérias vão apresentar essa característica e ela confere como adaptação, como qualquer outra parede celular, uma proteção especialmente física, mas não só física, eventualmente um pouco química também. Sobre a diversidade das bactérias, que correspondem a menos de 1% das espécies conhecidas, mas já tinha alertado aí para o problema inicial de se estabelecer o que é uma espécie e ter um critério comum para comparação de bactérias com eucariontes, por exemplo. Mas sem a gente mergulhar muito nesse assunto, existem várias linhagens de bactérias que são seres absolutamente variados em termos de funcionamento, de fisiologia, de metabolismo, de ambiente onde vivem, de interação com seres vivos. Algumas altamente letais para a nossa espécie, por exemplo, outras absolutamente indiferentes para a nossa espécie, algumas fundamentais para a manutenção dos ecossistemas no planeta inteiro, praticamente. Outras ainda fundamentais à nossa vida, no nosso corpo, muitas usadas comercialmente e assim por diante, né? Mas no panorama geral, então, tem muitos tipos aí de bactérias e vocês podem perceber aqui pelas imagens que, inclusive, morfologicamente mudam bastante. E só para não deixar escapar, algumas, inclusive, têm um metabolismo fotossintetizante. Algumas cianobactérias, por exemplo, que alguns imaginam que são basicamente cloroplastos independentes, né? Sem contar que existem muitas outras bactérias capazes de sintetizar matéria orgânica sem luz, é o que a gente vai chamar perdão, não fotossíntese, mas sim quimiossíntese. E os formatos são muito variados. A gente vai encontrar vibriões, bacilos, espirilos, cocos, streptococos, enfim, muitos tipos, né? Essa terminologia é uma terminologia relacionada à forma, não ao táxon.
Então, não necessariamente tem um cunho evolutivo. Às vezes tem muitas convergências entre as linhagens de bactérias nesse sentido. Aqui vai mais um padrão muito grande. Não estamos mais falando das bactérias, mas são os arcarianos, ou os estonados, ou os arcários. Taxon Arcaria. E o que define esse taxon, então? Quais vão ser as sinapomorfias, ou quais são consideradas sinapomorfias desse taxon? Uma delas são as estonas. As estonas são proteínas que se associam ao DNA, a fita de DNA, a dupla hélice DNA, e fazem com que essa fita, que em princípio seria muito longa, enrodilhada nessas estruturas, então, com estonas, que são essas estruturas são chamadas de nucleossomos. Elas permitem várias coisas, né? Não só a compactação, então a contenção de uma fita muito longa dentro de um espaço absolutamente pequeno e restrito em termos de tamanho, que são as células, mas também estão envolvidas com ativações ou desativações de partes do DNA, conforme inclusive a história de vida do indivíduo, conforme o momento de vida em que ele se encontra. Algumas podem ser ativadas, desativadas, e há uma interação química muito interessante entre essas estonas e o DNA. São proteínas, então, associadas. Veja, essa é uma estrutura que a gente vai encontrar nos Arcaria. Só neles, é exclusivo deles. Marca evolutiva, marca de nascença, vamos pensar desse jeito, né? Novidade evolutiva, ou uma definição mais técnica, uma sinapomorfia para os Arcaria. Uma outra característica é a caixa TATA, né? Caixa Tata, ou Tata Box, como é mais conhecido, porque o termo assim foi cunhado originalmente em inglês. E sem entrar em muitos detalhes que não são o objetivo agora, eu estou pensando, quando eu estou falando para vocês dessa estrutura, eu estou pensando no DNA e estou pensando numa região do DNA que sinaliza o ponto de início da transcrição, né? O início da produção da fita de RNA, que a gente vai chamar quase sempre de RNA mensageiro. Mas em todo caso não importa, vai ser o ponto de início da produção de RNA a partir da fita de DNA. E esse ponto de início, esse trecho de início, né, chamado de promotor do gene, esse ponto de início nos estonados, nos Arcaria, tem uma sequência muito demarcadinha de nucleotídeos, né? Então, timina, adenina, TA, TA. Depois vem TOA, que é o W que está aparecendo aqui, depois A, depois TOA. Não importa, mas começa com TA, TA. E exatamente daí que vem o nome, né? Tata Box. Eles têm essa demarcação. E essa é uma marquinha de nascença. Qual que é a adaptação exatamente relacionada a isso? Poderia ser qualquer outro conjunto aí de bases nitrogenadas, né? Mas o que acontece é que são essas as bases nitrogenadas. Então são os nucleotídeos com timina, adenina, que estarão presentes nos estonados. Então, de novo, temos aí mais uma definição para esses seres. Seres que incluem duas grandes linhagens, e agora a gente está pensando na diversidade dentro do padrão dos estonados. E qual que é essa diversidade? Principalmente duas linhagens são as duas maiores linhagens dentro do grupo dos estonados. Na verdade, são as duas únicas. A dos eucariontes e dos arquea. E o grupo dos Arcaria, ou estonados, corresponde, em termos de espécies conhecidas atualmente, a 99,4%. Então, grande parte das espécies conhecidas está dentro desse táxon.
E a primeira linhagem que a gente vai estudar dentro dos Archaea é a linhagem das arqueias. O nome do táxon, Archaea, que é um grupo definido pela presença de lipídios com ligações glicol-éter. A adaptação, existem ainda algumas discussões a respeito, eu também não conseguiria ser taxativo quanto a isso, mas o que esses lipídios nas membranas das arqueias as propiciam como vantagem adaptativa? Talvez, e agora eu estou mais no campo das hipóteses, isso tem a ver com uma capacidade talvez de antioxidação ou facilitando que esses seres habitem ambientes aparentemente inóspitos a grande parte dos seres vivos. As arqueias têm uma capacidade espantosa em explorar ambientes com altíssima pressão, salinidade, temperatura, acidez, coisas que poucas outras espécies de seres vivos conseguem. E isso pode ter alguma relação com a membrana plasmática, com essas ligações particulares. Aqui o que esse esquema está tentando representa de uma forma elegante, no meu entendimento, é que nós temos duas condições possíveis a partir do Luca, né, que é aquela espécie supostamente ancestral de todas as outras na Terra. E na membrana das arqueias, quando a gente compara com outras membranas, por exemplo, as membranas das bactérias, a gente encontra ou percebe essa estrutura molecular um pouquinho diferente. E aqui é representada por esse esquema. Mas dá para perceber que o desenho, ou que a geometria molecular é diferente, e sim, isso acontece por conta das ligações glicol-éter presente nesses fosfolipídios de membrana. Mais uma vez, aqui a gente ainda fica com o desafio de tentar entender ou tentar estabelecer comparação objetiva entre o que são as espécies ou o que são consideradas espécies em arqueias e o que são consideradas espécies em bactérias ou em eucariontes. A forma como se reproduzem, a estrutura, a própria estrutura das células faz com que essa comparação já seja suficientemente difícil. Mas existe uma diversidade dentro do táxon. Eu faço questão de colocar aqui, apesar de não me atrever a entrar nisso, vai bem além do objetivo da aula. A quantidade de espécies conhecidas é bem pequena. Se a gente colocar aí, arredondando para a primeira casa de porcentagem, a gente não sai do zero. Mas eu não consigo dizer com tanta segurança se esse número é tão grande mesmo, já que até onde se sabe também são muito pouco estudadas, né? São muito pouco conhecidas, isso não ajuda muito. Mas as arqueias que são conhecidas são relacionadas a ambientes, quase sempre, né? Quase sempre ambientes bastante inacessíveis, né, para outros seres vivos, pelo menos. Aqui uma imagem, né, aliás, como eu tinha mostrado para vocês nas bactérias, são fotomicrografias eletrônicas de varredura, imagens produzidas com microscópios bastante poderosos, são células bastante pequenas, reduzidas, e isso é fundamental para elas que elas sejam pequenas, já que tem uma estrutura, uma compleição celular com relativamente poucas membranas internas. Isso faz com que esses seres, se fossem grandes, se fossem células muito grandes, e quando eu digo grandes, vamos pensar em volumosas. Se fossem células muito volumosas, seriam absolutamente inviáveis, porque a taxa de troca com o meio externo, as taxas de troca, de captura de alimento, de eliminação de resíduos, não bastariam para a sobrevivência delas. Então, tendo uma relação superfície e volume adequada à vida, sem membranas internas, esses seres
só conseguem ter dimensões relativamente reduzidas, volumes pequenos. Mas com as arqueias é a mesma coisa. Tanto que é por isso que por muito tempo elas também eram vistas como bactérias. E se vocês forem pesquisar em textos mais antigos, talvez até encontrem o termo arqueobactéria. E eram tidas como procariontes, né? Uma expressão aí para representar aqueles seres que seriam ou teriam surgido antes do surgimento do núcleo nas células. Quer dizer, não tem núcleo. É uma expressão infeliz, hoje em dia já não tem valor taxonômico, não tem valor filogenético essa expressão procariontes. Senão, como um motivo histórico, aí a gente não deveria mais usar. Ainda estamos dentro dos Arcaria, vimos rapidamente as arqueias, e agora vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre os eucariontes. Eucária, eucariota, eucária às vezes escrito com C, com a letra C, às vezes com a letra K, são os eucariotos ou os eucariontes. E quais são as características que definem, quais são as sinapomorfias, quais são as novidades evolutivas dos eucariontes? São muitas, mas eu vou perpassar aqui pelas que eu considero principais, mas tem muitas outras. Aliás, é bom que se diga, né? Existem muitas outras para as outras linhagens que nós já vimos também. Para as bactérias, para as arqueias e também para os arcária como um todo. A questão é que muitas delas são de difícil interpretação porque ficam na base do campo molecular. E às vezes é a questão da substituição ali de uma base por outra no código genético. Então, o significado biológico disso ainda está muito longe de ser compreendido. Então, eu vou me ater aqui àquelas características que a gente consegue entender de um jeito um pouco mais contextual, tentando ver aí qual que é o impacto que essas características trouxeram quando surgiram para esses seres vivos. Esse barulho aqui juro que foi com as minhas mãos, viu? Não é que eu soltei gases, mas enfim, isso não é o caso. Coisas de eucariontes, né? Enfim. Vamos para a primeira das características, então, indo para as definições. Os eucariontes apresentam introns, ou, num português acho que um pouco mais raiz, intrões. Essa é a expressão usada. Em todo caso, o introns já com acento assim aqui, né? Acaba sendo um aportuguesamento de uma palavra em inglês, como muitas vezes acontece na biologia. O país que desenvolve, não só na biologia, na ciência isso como um todo, para não falar de outros campos do conhecimento. Então, o país que desenvolve uma pesquisa, uma técnica, um conhecimento novo, acaba tendo a língua que fala como determinante da estrutura léxica do conhecimento. A gente vai ver muitos termos, né, como... hoje já tinha falado, inclusive, do tal do Data Box, né? Mas o próprio DNA não deixa de ser uma sigla em inglês, que tem correspondente em português, seria o ADN, mas que ninguém usa, né? É muito pouco usado. E o que são os introns? Se a gente for pensar além daquele processo inicial de transcrição, então aqui numa fita de DNA começou a ser produzida uma fita de RNA no processo de transcrição. Então naquela região promotora, que logo no início tem a Data Box, então a gente está falando de um arcária, um eucarionte é também um arcária. Então também tem esse trecho, até aqui tudo igual, a gente já tinha visto. A questão é que, ao longo da transcrição, existem trechos da molécula de DNA que depois vão ser removidas num processo que vocês já podem ter estudado em outro momento, chamado de splicing. O que importa é que, em princípio, aquela fita de RNA produzida
vai ser cortada, vai ser, ou pode ser pelo menos, cortada, pode ser, geralmente tem trechos removidos, tem trechos que não vão ser efetivamente transcritos quer dizer, transcritos vão, mas não vão ser traduzidos porque vão ser removidos. E esses trechos são os introns. Há muitos questionamentos, né, muitas especulações sobre qual seria o sentido disso, né? Inclusive, eu já vi a expressão e em alguns lugares a gente encontra escrito DNA lixo. É um DNA que está ali e aparentemente, nessa primeira vista, não tem função, não serve para coisa alguma. Mas a questão é que a evolução não está ligando nem aí, ou está ligando pouco. Aliás, a evolução não liga coisa nenhuma ali, a evolução não pensa, né? Não tem um intelecto por trás. O ponto é que as explicações que nos fazem compreender a existência dos introns, ou intrões, são desde resquícios evolutivos de ancestrais, e que tem trechos de DNA que já foram úteis, mas hoje não mais são, então permanecem no genoma, até outras que também defendidas atualmente com bastante solidez, a partir de pesquisas que foram feitas, né, algumas investigações bastante contundentes que mostram que eles, inclusive, contribuem bastante não só para a organização e manutenção da estrutura do DNA dentro dos núcleos, porque agora a gente está falando dos eucariontes, dentro dos núcleos celulares, mas também está relacionada com a otimização dos próprios processos de transcrição. Ativação, desativação, enfim. E também é bom lembrar, né? Não é porque numa célula qualquer, por exemplo, do pâncreas, e esse intron não está sendo, ou não vai gerar uma proteína, eventualmente, né? Vai ser arrancado, não vai ser aproveitado, que em outra célula do mesmo indivíduo, por exemplo, uma célula de medula óssea, não há nenhuma garantia que esse trecho de repente não permaneça, né? E outro seja aproveitado. Então tem isso também. Eventualmente aí, principalmente nos seres pluricelulares, inclusive ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento, esses genes podem ser modificados. O mesmo trecho, né? Olha que interessante isso, né? O mesmo trecho de DNA pode acabar resultando em muitas proteínas diferentes conforme os trechos que vão sendo tirados ou não no splicing. Então isso permite, é um potencial aí é um potencial organizacional fenomenal. E não só organizacional, mas metabólico, fisiológico também é absurdo. Porque sem o acréscimo de fita, ou sem acréscimo de comprimento de fita de DNA, a plasticidade fenotípica que pode advir daquele mesmo trecho, conforme o jeito que é transcrito e depois traduzido, pode ser muito grande. E não por acaso essa versatilidade acaba propiciando o surgimento de formas e estruturas organísmicas muito complexas. A gente vai encontrar eucariontes desde microscópicos unicelulares até seres imensos, como sequoias, como fungos que tomam conta de centenas de quilômetros quadrados, ou mesmo seres com assim, umas estruturas absolutamente incríveis, ainda que unicelulares. A gente talvez vai ter a chance de ver alguns deles ainda nesta aula. Eu falei só talvez porque o incrível é um tanto relativo, né? Aquilo que de repente eu acho incrível, talvez você não ache tanto assim. A beleza muitas vezes está nos olhos de quem vê. Já ouvi essa frase em algum lugar. Mais uma, a presença de cromossomos. Então, vários pedaços de DNA que se distribuem no núcleo, ou ficam pelo menos confinados ali no núcleo celular,
E trechos com morfologia, com aspecto, muitas vezes diferentes uns dos outros dentro da própria célula. Esses trechos a gente chama de cromossomo, especialmente, né, pelo menos como acabou ficando mais usado, mais comum. Esses trechos, quando condensados, é daí que vem a expressão, né, são mais, assim, mais comumente chamados de cromossomos, né, mas a ideia de cromossomo está ali. Então, são esses pedaços de DNA com genes que vão ser ativos conforme as pressões metabólicas. Mas esses trechos dependentes, né? Se a gente for pensar em, por exemplo, um DNA bacteriano, a gente tem uma fita circular, né? uma única fita, né? Contínua. E quando a gente pensa em eucarionte, já não é assim. Tem vários trechos, tem vários segmentos. E esses segmentos de DNA associados, é bom que se diga, tá? Associados a proteínas. Lembre-se que a gente está falando, inclusive, de um organismo que é estonado, tem as estonas. Então, a associação com essas proteínas, tudo faz com que essa substância, né, esse cromossomo, esteja ali no núcleo celular. Então, essa é uma coisa que potencializa ainda mais o desenvolvimento orgânico, a produção independente de moléculas, a ativação local de um cromossomo ou de outro, sem contar que ainda propicia a existência de alguma coisa espetacular em termos de aumento de diversidade, que é o sexo. Se não fossem os cromossomos, a gente não poderia falar em sexo. E os motivos disso acontecer, não vai dar tempo de explicar hoje, mas tem a ver com os tipos de divisão celular, e a gente fala disso daqui a pouco. E tendo esse aparato genético, vou dizer dessa forma, né? Então pensando não só naquele DNA com estonas, nos introns, na estrutura cromossômica, não por acaso isso possibilita que esses seres tenham uma estrutura, a possibilidade de ter uma estrutura corporal mais complexa, com mais diferenciações, com mais tipos celulares, eventualmente formação de tecidos e assim por diante. Mas isso seria muito difícil de se alcançar com células muito diminutas, com células muito pequenas. E o que acontece é que se a célula não tiver uma dimensão um pouquinho maior, que inclusive possibilite uma homeostase, um controle maior da homeostase, isso não vai ser viável. O que aconteceu então, ao longo da evolução, é que os eucariontes tiveram células maiores, tiveram aumento celular, e isso não seria possível se não fossem duas características que aqui estão demarcadas: a presença de membranas internas, que não deixa o volume aumentar em demasia, em detrimento da superfície. Eu falei disso brevemente há pouco, mas só recapitulando. Quando temos um volume gigantesco ou muito maior em relação a uma superfície pré-definida, as trocas entre meio interno e externo se tornam muito menos eficazes. Por quê? Porque o volume aumenta sempre ao cubo e as superfícies ao quadrado. Se a gente manter o formato de uma estrutura conforme ela aumenta, as trocas se tornam cada vez mais raras. O que pode ser útil se a gente for pensar em termos de conservação do que está lá dentro, por exemplo, da célula, ou evitar que o que está fora entre muito. Isso diminui as trocas, mas como a gente está pensando em seres vivos, e esses seres vivos são altamente dependentes do equilíbrio dinâmico da troca com o meio, a obtenção, por exemplo, ou eliminação de diversas substâncias, então abrir mão da relação superfície-volume, ou seja, se nós encontrarmos células que não têm muita superfície em relação ao volume, possivelmente não será uma estrutura tão adaptada. Tanto que a gente não encontra, é impossível encontrar células enormes que não tenham, células muito volumosas que não sejam eucariontes. E o que faz com que essas células se mantenham desse jeito não é só a questão das membranas externas, que podem
ter bastantes dobras, microvilosidades, enfim. Não é só isso, mas são também as membranas internas. As células eucariontes são absurdamente tomadas por sáculos, por dobras, por membranas, né? São membranas que formam compartimentos que a gente batiza ou dá o nome de organelas, né? Então, muitas organelas, é um amontoado de canais, de membranas, enfim, né? Fazendo essas organelas todas. Aqui na representação nós temos uma mitocôndria em corte, um retículo endoplasmático, mas essas estruturas todas podem ser muito numerosas e muito variadas. Então, quando eu falo em membranas internas, pensem em organelas, é disso que eu estou falando. Inclusive a própria membrana nuclear, né? A própria carioteca. E também o citoesqueleto, que de outra forma, se não existissem, se esse citoesqueleto não existisse, e especialmente aí formado, mas não só, por tubulina, essa estrutura seria muito pouco eficaz, não só em termos de transportes internos, propiciando a movimentação de organelas, inclusive, mas também de substâncias ou aglomerados de partículas, mas também manutenção da forma, deformação local e assim por diante. Então, é uma estrutura fundamental aí de proteínas para que essa célula consiga ou possa sobreviver, possa continuar existindo. Então, as duas coisas, né? Tanto as membranas internas quanto o citoesqueleto de tubulina estão relacionadas à complexidade de forma e tamanho das células eucariontes. Outra característica é que os cílios e os flagelos presentes nos eucariontes têm uma estrutura muito diferente dos flagelos, por exemplo, que nós encontramos em bactérias. Eles são totalmente envolvidos por membrana celular, por membrana plasmática, mas internamente tem uma estrutura de microtúbulos que fazem com que esse flagelo tenha uma estrutura. E esses microtúbulos, meus queridos, ainda assim estou falando do citoesqueleto. Eu não saí do assunto citoesqueleto. Que é uma estrutura muito particular nesses flagelos. E por que 9 mais 2? Porque são 2 microtúbulos internos e 9 pares ao redor. Aqui em corte a gente está vendo a representação, aqui numa microscopia, numa fotomicroscopia, aqui também. Mas a gente está percebendo que é sempre assim, inclusive muito semelhante aqui ao corpo basal, né? Mas pensando aqui na estrutura do flagelo em si, então é sempre assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então 9 parzinhos, mais 2 no centro, certo? E isso faz com que esses flagelos tenham uma estrutura esquelética firme e consigam exercer um grande arrasto na água, propiciando movimentos mais efetivos. Um bom exemplo, mas longe de ser o único, são os espermatozoides. Eu tinha dito para vocês que a forma como as células se dividem, né, a forma como o núcleo, inclusive, o núcleo celular, participa dessa divisão. É uma coisa exclusiva dos eucariontes e existem 2 modelos, da mitose e da meiose, para fenômenos diferentes. Na meiose há uma redução necessariamente não, uma redução da quantidade inicial de cromossomos e na mitose há a manutenção. E o interessante é que enquanto a mitose mantém ou tende a manter a estrutura celular prévia, o que é um processo, por isso, um pouco mais
mais veloz, um pouco um pouco menos complexo. Então, favorece a multiplicação ou proliferação um pouco mais rápida das células. Por outro lado, elas tendem a manter a identidade inicial. Tendem a ser idênticas quando passam por uma divisão celular de mitose. É claro que isso pode se tornar bastante complexo, tá, gente? Mesmo que inicialmente sofram mitose, conforme a região do corpo onde essas células estão, a exposição a algumas substâncias ou mesmo contato com outras células, os genes ativos podem ser diferentes e com isso essas células assumirem formatos e tamanhos, e inclusive reações metabólicas bem diferentes da inicial, né? Mas em princípio, se nada disso acontecer, então no processo de mitose as células resultantes são idênticas, inclusive idênticas à inicial. Na meiose não, vocês devem se lembrar disso, vocês já estudaram. Na meiose a redução de cromossomos é o que vai acontecer. Então, em princípio, de uma célula com uma quantidade par de cromossomos, vamos pensar desse jeito porque facilita nesse momento. Então, se tiver 100 cromossomos, no término do processo da meiose, a formação de células filhas, em princípio 4, com metade da quantidade inicial, nesse caso seriam 50 cromossomos então. E se não fosse pela meiose, não haveria recombinação, não haveria permuta e nem essa explosão possível de diversidade dentro da espécie, de diversidade intraespecífica, que é algo espantosamente adaptativo, especialmente em ambientes pouco estáveis, ou, se você preferir, instáveis. E por quê? Porque isso, assim, não vou falar que garante, mas aumenta muito a produção de indivíduos, de descendentes com características diferentes. Isso é adaptativo em um ambiente muito instável? Sim, porque num ambiente muito instável, eventualmente são encontradas situações ambientais que são altamente nocivas ou inviáveis para boa parte dos indivíduos, se não para todos. Agora, se todos forem idênticos, é claro que se esse ambiente se tornar impróprio para um deles, vai ser impróprio para todos e nenhum sobrevive. Mas, se houver diversidade entre eles, e aí está o valor não só aí, mas talvez um dos maiores valores biológicos da diversidade, é exatamente isso. É ela que propicia, essa diversidade que propicia uma possível sobrevivência em casos de ambientes inadequados. E é interessante, né? Porque dado tempo suficiente, todo ambiente que aparentemente era estável, é uma questão de probabilidade que mais cedo ou mais tarde algo interfira, algo bagunce aquele ambiente e ele acabe oscilando mais. E então acaba se tornando muito, muito inadequado eventualmente para aqueles indivíduos e às vezes para todos. Não há garantia aqui, tá? Não quer dizer que se tiver reprodução sexuada, então se tiver meiose, não quer dizer que se isso acontecer, então a variabilidade está garantida e não tem como ser extinto. Não. Eventualmente vai ter muita variabilidade, né? Então existem muitos seres humanos de tamanhos diferentes, de sexo diferentes, de ideias diferentes, de comprimento de dedo diferente, de musculatura cardíaca diferente e tudo mais, e muito disso tem componentes genéticos. Mas não importa, né? Se por algum motivo a temperatura do planeta começar a subir, chegar aí na faixa dos 70 graus Celsius, não há o que a gente faça, né? Ninguém vai sobreviver. Mesmo os mais resistentes, né? Não importa se é beduíno, não importa se é esquimó, não importa o que for, não resiste e acaba morrendo, tá? Então isso é bom a gente ter em mente, tá? Não tem garantias aqui. Ah, e antes que eu me esqueça,
E antes que você se pergunte, então quer dizer que, por exemplo, em seres sem reprodução sexuada, por exemplo, em bactérias, quer dizer que são todas idênticas? Não, não é bem assim. Inclusive, elas têm mecanismos de produção de variabilidade com troca de DNA entre si espetaculares. E, além disso, ainda tem a questão das mutações, que acometem todas as células. Conforme mais mecanismos de reparo no DNA aquele organismo tiver, claro que menores vão ser as taxas de mutação, mas é bom a gente lembrar que do seguinte fato: se esses mecanismos de reparo não são tão abundantes como acontece com muitas bactérias, as mutações interferem mais rapidamente. Mas são seres que se reproduzem muito rapidamente também, então vão se proliferando. E nesse caso também acaba sendo uma questão de probabilidade. Não tem muitos sendo produzidos e também não tem tanto controle assim sobre o DNA, então as linhagens tendem a se formar relativamente rápido entre as bactérias. Então e nos vírus também, né? Alguns vírus são altamente mutantes, né? Mudam muito rápido. Então a reprodução sexuada é um dos modos que permitem ou potencializam a diversidade. Tá? Por fim, mais um traço de família dos eucariontes, diferente dos ditos procariontes, ou seja, os outros arcária, que são as arqueia, e as bactérias, os eucariontes possuem uma característica que aparentemente não traz grandes impactos, pelo menos até onde eu sei, não traz grandes impactos para o funcionamento celular, mas é um traço, é uma marca de família, como se fosse uma mancha no seu joelho que você herdou da mamãe e a vovó também tinha, assim por diante. Que grande vantagem isso traz para a vida de vocês? Ou que grande desvantagem? Talvez nenhuma, zero. No entanto, está ali. E como também não foi desvantajoso, nada impede que isso continue, né? Não vai interferir na sua vida, provavelmente você vai ter a mesma quantidade de filhos que teria, goste da pinta ou não, acabe removendo a pinta ou não, né? Mas eventualmente você vai ter essa marca, tá? E agora, a questão é a seguinte, né? É que os ribossomos dos eucariontes têm uma densidade diferente, chamado de ribossomo 80S. E por quê? Porque os RNAs, os pedaços de RNA que são produzidos para a montagem desse ribossomo, que é um pacotinho de RNA ali, né? Ribossomo, corpo de ribose, né? Por quê? Né? Porque a gente está falando do ácido ribonucleico, né? Que é o RNA. Então, basicamente, ali o ribossomo é um amontoado de RNA. Mas os trechos de RNA que fazem parte do ribossomo, somados, vão formar aí 80S. Então, somando esses trechinhos com pedaços maiores ou menores, vai dar aí aproximadamente 80S, que é um pouquinho mais denso que o tipo de ribossomo encontrado nas bactérias e nas arqueia. Em relação à diversidade dos eucariontes, e veja que proporcionalmente eu ainda estou falando de praticamente mais de 99% das espécies conhecidas de seres vivos. É uma diversidade muito grande, são muitas espécies, mais de 1.700.000 espécies conhecidas e atuais, e ainda novas espécies sendo descobertas todo ano. São várias linhagens e o entendimento evolutivo de quais são os principais grupos dentro dos eucariontes ainda está sob disputa. Vira e mexe sai uma nova proposta, um novo olhar com técnicas diferentes, enfim. Então isso ainda está sendo bastante pesquisado e bastante debatido. Ainda a história dos eucariontes ainda parece um tanto enigmática para a ciência. Tem várias propostas a respeito. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo,
não há muita discussão sobre algumas linhagens. Aparentemente, essas linhagens são muito bem demarcadas. Entre elas se incluem a dos fungos, a dos animais, das plantas, das algas vermelhas, de algumas algas verdes, ditas algas verdes, de um grupo que inclui as amebas ou de outros seres flagelados, alguns aí sendo esse táxon, por exemplo, dos cromoalveolados, já sendo bem mais questionado, mas enfim, né, existem muitas outras linhagens ainda. E a gente vai passar rapidamente por algumas delas, só para vocês terem um vislumbre aí da diversidade estonteante de eucariontes, que vai desde organismos unicelulares até organismos pluricelulares de dimensões variadas, né? Existem pluricelulares microscópicos, existem pluricelulares macroscópicos, existem unicelulares macroscópicos também, né? E é um táxon que, por um motivo ou por outro, acho que inclusive por uma questão também de ego, em última instância, é muito estudado porque nós também somos eucariontes. Então acaba sendo de especial importância e atratividade para nós, inclusive num esforço maior de autoconhecimento profundo e antigo. Bom, já falamos então desses seres que são tradicionalmente já há muitos anos reconhecidos como seres vivos. E os vírus ainda por alguns sim, por outros não. Em todo caso eu vou falar deles, que eu já disse, acho que é a terceira vez que eu estou repetindo isso, eu estou insistindo, batendo nessa tecla. Mas, pela definição que eu coloquei no início desta aula, então os vírus também são seres vivos. Apesar de não terem um nome formal, não que eu conheça, para o grupo, ainda há muito questionamento se ele tem uma única origem, se é um grupo monofilético, ou se seria um amontoado de tipos de vírus, cada qual sendo mais aparentado a outros seres vivos, se é que são aparentados a alguns em última instância. E são seres também bastante diversificados, apesar da estrutura simples, aparentemente muito simples, eu gosto de pensar em otimizado, reduzido, tipo, é o que precisa, quase tudo que precisa ter para a vida está ali, é tipo supra-sumo. Sabe, é como se você tivesse alguém falasse assim para você, olha, você vai fazer uma viagem para fora da Terra, você vai pelo espaço e talvez nunca mais volte. Você vai levar consigo uma mochila, só uma mochila, na sua espaçonave. Para caso você encontre alguma forma de vida inteligente, você possa mostrar para essa forma de vida inteligente o que é o planeta Terra. Olha só, você vai ter que, com uma mochila, você vai ter que colocar ali o que representa, o que simboliza o planeta Terra. Você pode colocar quaisquer objetos, mas é uma mochila, né? Então, depois de muito pensar em toda a história da humanidade, em tudo que teve antes da humanidade, inclusive a gente está falando muito disso nessa aula, né? E além da humanidade, e além da vida, inclusive, o que é o planeta Terra? Você tem que pensar muito, sim, vão ser poucos objetos, vão ser poucas coisas. O que você vai colocar lá? Talvez você resolva colocar um pendrive com essa minha videoaula. Não, você não precisa fazer isso, obviamente. Inclusive, talvez tenha coisas bem mais interessantes para você colocar. Vai que esse ser inteligente não fica puto da vida e acaba te dando uma cacetada, né, para você ofendê-lo com tamanha... Não, talvez não seja tão má ideia assim. Mas, enfim. Qual que seria o extrato, assim, o resumo dos resumos do planeta Terra? Difícil, hein? Que desafio. Pois é, eu acho que algo parecido acontece com os vírus. Tipo, a forma de vida mais compacta, mais sumarizada, que nem célula tem, né? Como se fosse a gotinha, o toque da vida, assim, né? Tipo, isso aqui. Depois disso é só
falta pouco, é só invadir uma célula de outro ser vivo, porque tudo ali que o vírus, tudo praticamente que ele precisa ter para existir ou para sobreviver já está dentro da estrutura simples deles, né? Tudo o resto eles vão usar de outra célula, mas é um tipo de... Aliás, os parasitas são muito bons nisso. São muito bons nisso. Eles... É muito comum entre os parasitas, sejam pluricelulares, unicelulares, enfim, isso é um padrão da vida, que eles investam muito em poucos sistemas, em poucos tecidos ou poucas células e vão se aproveitar do restante do hospedeiro. Enfim. A variedade e diversidade de vírus é tão gigantesca, apesar da simplicidade, que talvez a gente consiga aí estabelecer como definição, como um padrão comum a todos eles, a presença de um capsídeo, que é essa estrutura proteica que envolve o material genético. Qualquer coisa além disso, a gente vai perceber que tem vírus que tem e outros que não. Assim e não é, né? Qualquer outra coisa. Se você quiser acrescentar, você pode... Ah, professor, e ácido nucleico, eu posso colocar também? Poderia. Mas lembra que você vai estar sendo redundante se a gente pensar que os vírus são seres vivos. Por quê? Porque a gente já tinha visto que um dos padrões dos seres vivos é a presença de ácido nucleico. Então não teria por que se falar que é uma novidade evolutiva, uma marca de nascença dos vírus ter ácido nucleico também. Isso não faria sentido, né? Existem muitas hipóteses, né? Quer dizer, pelo menos 3 grandes categorias de hipóteses sobre o surgimento dos vírus. Uma delas progressiva, dos vírus sendo assim, surgindo aos pouquinhos, talvez sendo entre as primeiras formas de vida. Ou regressiva, né, perdendo partes, ou eventualmente como sendo estando de fato entre os primeiros seres vivos, né? Em todas elas existem variantes. Eu não vou me atrever a elaborar sobre isso agora, tomaria muito tempo. Mas se vocês tiverem curiosidade e quiserem pesquisar um pouquinho, vocês vão ver que tem algumas coisas muito interessantes, muito instigantes a respeito. Em relação à diversidade dos vírus, que eu tinha acabado de mencionar, isso também vale para qualquer ser vivo, tá? Tem muitas formas de a gente entender a diversidade e de a gente classificar os seres vivos. Acontece que as classificações naturais são aquelas que dependem menos da subjetividade humana. E exatamente por isso que qual seria então um melhor padrão de entender a estrutura da vida, de entender a organização dos seres vivos ou entender os grupos de seres vivos que não os do parentesco. Qualquer coisa além disso tende a ser muito subjetiva. E é exatamente por isso que a classificação filogenética vai não só priorizar, mas vai se fundamentar exclusivamente nas relações de parentesco. Então, quanto mais aparentado for, ou forem, as linhagens, dentro de um menor grupo elas estarão mais próximas, né? Mais aparentadas, né? Então a gente coloca em categorias menores, em grupos menores. Quanto menos aparentadas, elas ainda farão parte dos mesmos grupos, só que de um grupo mais abrangente, que inclui muitos outros seres ali. E num esforço de tentar compreender ou categorizar, né, aplicar categorias, né, tentar encontrar quais são os grupos, tentar classificar os vírus, muitas tentativas já foram feitas, inclusive algumas naturais. Se eu não me engano, esta proposta aqui é de 2019 e ela tenta aí pegar uma ideia de parentesco, uma ideia de evolução dos vírus. E só para falar um pouco mais da diversidade dos vírus, em aspectos que não são apenas os evolutivos, até porque os aspectos evolutivos vão incluir necessariamente informações ou dados como esses que estão apresentados na tela, mas só para que vocês tenham uma noção um pouquinho da variação que existe, inclusive de como esses vírus funcionam. São criaturas muito surpreendentes em muitos aspectos. Se é que o termo criatura faz sentido, especialmente nesse contexto, né? Mas vamos lá.
Os vírus podem ter RNA de fita dupla, que é uma coisa que talvez você nunca tenha se dado conta que pode existir. Pode ter RNA de fita simples de sentido negativo, sentido oposto, ou positivo, né? Pode ter DNA de fita simples, que em princípio também é uma coisa que você pode até se abismar, falar, como assim? Não é dupla fita de RNA, de DNA, né? Pois é. Não tem só vírus de RNA de fita dupla, tem aqueles de DNA de fita simples também. Tem vírus que tem DNA de fita dupla, até aí nada tão estranho. E tem aqueles vírus transcritores reversos de DNA-RNA, né? Como o vírus HIV. E qual que é a ideia aqui? Sim, né? Sem contar que também tem aqueles vírus que tem envelope, né? Tem um envelope lipídico que não tem, que é só o capsídeo, enfim, os formatos são muito diferentes, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas voltando agora para cá, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que esses são vírus de RNA, mas é um RNA que tem no código, olha que coisa maluca, tem no código, e quando ele entra numa célula, então, portanto, quando invade uma célula, tem no código daquele RNA, para que ele seja traduzido, ou para que haja a tradução de uma enzima que é a transcriptase reversa. E essa enzima vai produzir, a partir daquela fita de RNA, vai produzir uma fita de DNA que vai codificar a produção de toda a estrutura viral, inclusive dos capsídeos dentro da célula hospedeira. É uma coisa digna de ficção científica quase, né? Os vírus são realmente absurdamente espetaculares, né? Muito instigantes. Tudo bem que causa muita dor de cabeça também, né? Tem gente já querendo amaldiçoar aí, a existência deles, inclusive xingando os vírus, especialmente os vírus corona, né? No meio dessa pandemia que estamos vivendo aqui em 2020. Mas, para eles, estão vivendo, né? Como qualquer outro ser, todo ser vivo, né? Muito provavelmente sem ter consciência disso, né? Apenas são o que são. E a gente aqui não gosta disso, né? Uma outra forma de pensar em todos esses seres, né? Esses seres vivos, então nós teremos aquele grupo de seres vivos ribossômicos que produzem ribossomos, que codificam para ribossomos a partir do seu genoma, que são as bactérias, as arqueias e os eucária. E aqui nessa representação eles não estão com algum parentesco maior de quaisquer dois deles, né? Então aqui nesse desenho, nesta representação não tem uma afinidade maior de um com o outro, diferentemente do que eu apresentei um pouquinho maior, que já tem algumas sugestões aí de que eucária seja mais aparentado a arqueia. Mas a gente também tem aqueles seres vivos que são codificadores de capsídeos, que são as cápsulas proteicas dos vírus. E aí são os vírus de arqueia, os vírus de bactéria e os vírus de eucária. Né? Claro, todos esses daqui têm células e, portanto, todos são aptos a abrigar um vírus parasita. Geralmente mais de um, né? Mas enfim. São aptos a receber muitos vírus. Né? Aqui um pouquinho da diversidade morfológica, né? Vejam que espetacular, né? Desde esses bacteriófagos que parecem meio que espaçonaves, né? Que vão aterrissar numa célula, até esses vírus ebola que parecem um clipe retorcido que vão perfurando e entrando, né? Até esses outros que lembram um icosaedro, para quem gosta de jogar RPG, né? Os dados de 20 lados, ou enfim, com envelope, sem envelope, e assim por diante, né? O que eu tinha para dizer era isso. Peço perdão aí pela eventual falta de objetividade em alguns trechos. Às vezes realmente eu fico embasbacado com a diversidade e com a maravilha, né, presente nesses seres todos. Deixo aqui algumas recomendações de leitura, pesquisa e aprofundamento para quem quiser. Foram obras nas quais eu me baseei e fundamentei em maior ou menor grau para produzir esta aula. São os livros The Tree of Life,
uma obra formidável. A Grande História da Evolução, assim foi o nome traduzido em português, de Richard Dawkins. E o livro que eu organizei, escrevi aí com os colegas Natália, Charles e Bruna, Águas Livres, voltado principalmente para biodiversidade no ensino básico, mas voltado para professores e pessoas interessadas em ensino e educação, como lidar com a biodiversidade no ensino básico. E também tem dois recursos na internet, dois recursos digitais, que é o site do Tree of Life Web, que é um projeto já de bastante tempo, acho que tem mais de 10 anos, em que vários pesquisadores do mundo contribuem para atualizar e colocar informações, e já fizeram isso, né? Ainda hoje está no ar, já ajudaram muito aí para colocar informação sobre a organização, a estrutura e a compreensão filogenética, a compreensão evolutiva da vida na Terra, das formas de vida atuais. E também o meu blog, onde eu comento, eu tenho vários tópicos, não só meus, mas também da pesquisadora Natália, que contribuiu aí com o livro Águas Livres, sobre biodiversidade, sobre filogenia, sobre evolução e sobre educação também. Então, era isso. Deixo um forte abraço, agradeço a atenção e até a próxima.